Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre o caso Flor de Lis. Surgiu mais aí uma bomba nessa história em que a Flor de Lis teria ido visitar o seu filho na prisão. Ela tentou fazer essa visita. Essa ocorrência foi feita no dia 24 de março, gente. No dia 24 ela tentou levar comida para o seu filho Lucas. Lembrando que a Flor de Lis está proibida judicialmente de visitar o seu filho Lucas, que passa também a ser uma das pessoas que a polícia está tomando conta e cuidado, porque ele é uma pessoa muito importante nessa história. Ele pode mudar todo o rumo dessa situação se ele vier a público e contar tudo que ele sabe. Então, o que houve um fato estranho foi que ela não estava autorizada a visitar o Lucas e ela então tenta ir até o presídio, vai até o presídio e leva comida para ele. Então, houve também uma denúncia de que ela teria tentado envenenar o seu filho através dessa comida. Então, o que o presídio fez? Quando ela foi até lá, foi comprovado que ela tentou visitar o Lucas, o carro dela estava no estacionamento, e então quando ela entra no presídio e leva a comida dizendo que era para o seu filho, a polícia então segura essa comida e foi levado para a análise para saber se tem veneno ou não. É um fato muito estranho, a gente não sabe o porquê, sendo que ela não tinha autorização para visitar esse filho, inclusive ela tem tentado coagir ele para que ele não abra a boca, porque a gente sabe que se ele abrir a sua boca, muita coisa vai vir à tona. Eu também aqui contei para vocês aqui que a família do pastor Anderson praticamente, se dissipou. Primeiro eu anunciei aqui a morte da Michele do Carmo, que era a irmã do pastor Anderson que buscava por justiça, e depois Dona Edna, também a mãe, veio a falecer. Então assim, hoje ela deu uma versão no SBT, no SBT Rio, da apresentadora Isabelle Benito. Ela negou que ela tenha ido visitar os filhos, ela incluiu o Flávio também, que é o filho que ela protege nessa história, que é acusado de ser o mandante, que é acusado de ter matado o pastor Anderson. Então ela nega todas essas acusações e ela diz que ela foi lá somente para fazer a custódia. O que é a custódia? A custódia é deixar comida para os presos. Durante esse período de quarentena, que está todo mundo passando por uma situação difícil, ela alegou que a ida dela ao presídio foi somente para isso, para levar comida para os dois, tanto o Flávio quanto o Lucas. Mas, segundo algumas informações da própria justiça, diz que ela está proibida de ver o filho. Então, se ela está proibida pela justiça de ver o filho, a gente não consegue entender qual o motivo dela ter ido lá e levar essa comida, já que eles estão há 11 meses praticamente incomunicáveis, sem se falar, né? Então, assim, existe uma suspeita por parte da polícia que ela tenha tentado coagir ou tenha ido até o presídio durante essa quarentena, já que estava todo mundo isolado, que ninguém ia prestar atenção em nada, ela tenha ido lá, né, como as pessoas falam, na surdina, para tentar coagir o Lucas a mudar o seu depoimento, a mudar a sua versão, porque hoje, gente, a única pessoa que pode realmente colocar um ponto final nessa história e colocar a Flor de Lis como a culpada é o Lucas, o único. O restante da família, infelizmente, já não está mais aqui. O pastor Anderson também não está mais aqui. O advogado da família do pastor Anderson se manifestou e disse que a Flor de Lis, ela fez isso com o pastor Anderson, ela tentou envenenar várias vezes antes dele vir, antes dele ser morto. Como ela não conseguiu, ela tentou então agir de uma outra forma, ela
utilizou de uma outra forma. É uma história muito mal contada. Ela tirou o pastor Anderson do carro de casa, a gente sabe muito bem disso, como se deu a história toda, né? Rodou e voltou novamente para casa. Esse caso vai fazer 1 ano agora, em junho, e até agora não foi solucionado. E eu, sinceramente, eu acredito que o Lucas é a única pessoa que pode resolver toda essa história. Mas a que ponto chega a ousadia da Flor de Lis? Visitar o seu filho, que ela sabe que ela está proibida de ver, e ainda leva comida. Então, eu estou aguardando sair esse laudo. Caso saia alguma coisa, eu venho aqui e trago mais informações para vocês. A gente tem que comentar sobre esse caso, e sempre que eu tiver alguma informação, eu trago aqui para vocês. Gente, fui!